Olá mundo e a todos que vivem nele, meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje o vídeo está sendo lançado, se você está assistindo no dia de hoje, o dia que foi lançado, dia 15 de outubro de 2021. Hoje estamos comemorando uma data muito especial, pelo menos para mim, que é o Dia dos Professores. Essas pessoas tão importantes com a profissão incrível que são os formadores das outras profissões, né? Eu puxo um pouquinho de sardinha, porque se você não sabe, mas eu sou professora também, estou me formando, na verdade, e já dou aula há algum tempo, eu gosto muito do que eu faço, e eu não poderia deixar de trazer, né, de fazer uma homenagem para essas pessoas tão especiais. Na minha família, né, nós temos muitos professores, a minha mãe é professora, meu pai também é professor, o meu irmão é enfermeiro, mas também dá aula, então todo mundo é meio que professor por aqui, minhas tias, enfim. Então eu sempre fui rodeada de dois habitats muito importantes, que era a igreja, eu sou evangélica, e a escola. Então eu passei muito tempo da minha vida, ainda passo hoje em dia, na escola. Então os professores sempre foram pessoas que me inspiraram muito, que fizeram ser quem eu sou hoje também, e moldaram bastante do meu caráter como pessoa, como professora também. O meu estilo de aula também vem de muitas referências de professores que eu tive, e eu sempre fui muito feliz com eles. Alguns mais, outros menos, né? Como sempre, a gente sempre se dá bem mais com um do que com o outro, isso é normal, mas no geral eles sempre foram fonte de inspiração para mim. Tanto é até para eu escolher essa profissão também, muito deve ao que eu tive de bagagem com esses professores tão maravilhosos. Então hoje nós vamos comentar sobre 7 filmes, 7 filmes que eu costumo assistir, eu sempre assisto com a minha mãe, a gente adora esse tipo de filme, que são filmes de professores, né? Filmes que são inspiradores, que sempre dá aquele quentinho no coração, faz com que a gente realmente queira ser melhor. Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui, vamos conversar um pouquinho sobre 7 filmes que eu gosto bastante. Se deixasse, eu tinha uma lista gigantesca, tá? Dava para fazer uma parte 2, parte 3, parte 4 desse vídeo, mas eu escolhi 7 filmes que realmente fizeram parte, alguns deles, da minha infância, e que eu acho que vocês vão gostar. Então já deixa o like aí, tá, gente, para fortalecer o nosso canal. E sem mais delongas, bora lá pro vídeo. O primeiro filme que nós vamos comentar hoje, esse é um clássico dos clássicos, eu cresci assistindo na sessão da tarde. A minha mãe tinha um VHS que depois se tornou um DVD desse filme. Passava muito, né, como eu falei, na sessão da tarde. É um filme de 1989 e eu tenho certeza que você já assistiu ou já ouviu falar nele, que é Meu Mestre, Minha Vida. É esse filme que é icônico aí, baseado na vida de Joe Clark, né, um professor real, e é uma história extremamente inspiradora. Joe Clark, né, é um professor que foi demitido de uma determinada escola, que é a East Side, lá no estado de New Jersey, nos Estados Unidos, e anos depois ele foi chamado para ser diretor dessa escola, para colocar ela nos trilhos, porque é uma escola que estava cheio de questão de venda de drogas, muitas questões com gangues, muitas meninas grávidas, enfim, era uma escola que estava em degradação total e a educação também lá embaixo. E ele foi chamado para realmente reerguer essa escola. O Joe Clark, ele tem uns métodos não muito convencionais, ele é bem rígido, para alguns ele era realmente bem mais carrasco. Ele mesmo se auto-intitula de Joe Maluco, né? Porque realmente ele tem uns métodos bem diferentões, mas ele consegue colocar essa escola nos trilhos, né, a East Side, consegue com que os alunos comecem a estudar, comecem a valorizar a educação. Ele, que é um professor negro, inclusive, né, ele faz isso, ele mostra isso para os seus alunos, a importância do estudo, a importância do conhecimento, e eles realmente, apesar dele ser rígido, os alunos acabam gostando muito dele, por ele ser atencioso, por ele cuidar dos alunos, mesmo com o jeitão que ele tem. Então é um filme maravilhoso, certo? Você pode encontrar esse filme no YouTube, tem ele completo.
Então você pode ir lá, dar uma conferida, porque é um filme sensacional. Se você nunca assistiu, assista, porque vale a pena. De todos os filmes que eu vou falar aqui hoje, esse pra mim é um dos mais marcantes. Então, Meu Mestre Minha Vida, fica aí a dica pra você. Muitos conhecem Matthew Perry pela sua participação como Chandler em Friends, né? Na série Friends, tão icônica que muitos amam. Mas eu conheci esse ator no filme O Triunfo, é isso mesmo, num filme de 2006, onde ele interpreta o professor Ron Clark. Mais um Clark, né? E esse professor, ele vive numa cidade pequena, né, no interior, mas ele vê que com o passar do tempo ele tem se acostumado com a rotina e ele não vê que tem feito impacto, uma verdadeira diferença na vida dos seus alunos. Então ele decide ir para a cidade grande, ele vai logo para Nova York e lá ele começa a ter alguns percalços, né? Ele começa a ver que a vida é bem diferente da vida que ele vivia na cidadezinha, ter que encontrar um emprego novo, um local para viver, um outro emprego também, além de ser professor, porque não dava para pagar as contas apenas sendo professor. Então é bem interessante, ele vai para essa escola e para uma escola de um bairro bem carente, onde tem também essa questão da escola ser bem... Tem algumas turmas que são avançadas, que são comportadas, e ele fica responsável pela pior turma, onde são a turma que eles são considerados os rejeitados da escola, porque eles realmente, na cabeça dos professores, eles não conseguem aprender, já passaram vários professores por essa turma e ninguém dava conta do recado. E aí chega o professor Clark, que vai fazer a diferença na vida desses meninos e que realmente vai ensiná-los a gostar do conhecimento, a mostrar que eles podem ser pessoas boas, eles podem ter uma vida melhor, dar uma vida melhor inclusive para os seus pais. Então realmente é um dos filmes mais emocionantes, assim, mais inspiradores para mim, dos que eu já assisti, que envolve professor. Esse com certeza é um dos que eu mais gosto, também baseado em fatos reais, né, na vida do professor Ron Clark. Ele tem um livro, inclusive, sobre metodologia, eu sou louca para ler esse livro, sobre as metodologias que ele usa na sala de aula, que é bem diferente também do convencional. Ele tem uma metodologia bem específica. Não vou contar porque senão vai perder a graça do filme, né? Mas eu gosto muito e eu também pretendo implantar isso nas minhas aulas, porque são muito boas. E inclusive também tem a questão dele entender o aluno, né? Ele tem muita empatia, ele tenta ver o aluno individualmente, não apenas num todo, né? Ele tenta entender as dificuldades que cada um tem, que é bem diferente, né? Ele vai fazer uma visita, eu acho bem legal essa cena, que ele vai fazer a visita para os seus alunos e ele percebe o tipo de casa, a família que cada um tem, então ele vai interagindo com o habitat que o aluno tem. E no final, óbvio, ele consegue, né, trazer um up, né, dar um up aí nessa sala, né, que era considerada a pior, e agora conseguem ter uma melhoria nos estudos, uma melhoria de vida no geral. No final do filme, inclusive, mostra, né, que o Ron Clark ele abre uma instituição, algumas outras escolas com o seu formato de ensino. Então ele ajudou muitas pessoas, ajuda até hoje, inclusive, muitos alunos a se tornarem melhores. Ele realmente inspira outras pessoas a serem bons professores. Se me inspirou e eu tenho plena certeza que vai inspirar você também. Então não deixe de assistir O Triunfo. Está disponível também no YouTube, então é só você pesquisar, é tranquilo de achar. Então pesquise lá O Triunfo, porque vale muito a pena. Você já teve aula de música? Eu, quando criança, eu tive a oportunidade na escola de ter aula de música. Meus professores sempre foram ótimos, excepcionais. Eles sempre foram realmente bons músicos e passaram essa vontade de gostar de música para mim também, né? Eles sempre me inspiraram. Eu toco flauta, já toquei um pouquinho de piano, já tive aula de violão, canto desde criança, então música sempre esteve entrelaçada à minha vida. Eu gosto demais, então os professores de música também sempre foram muito especiais para mim. E eu não poderia deixar de falar de um filme musical, né, assim, por assim dizer,
que é o filme de 95, O Adorável Professor, né? Mr. Holland, O Adorável Professor. E é muito legal esse filme, é bem interessante. Ele é dos filmes que eu falei, acho que é o mais com mais indicações. Ele foi indicado ao Oscar como melhor ator. Foi indicado também melhor ator no Globo de Ouro. Foi indicação também no Globo de Ouro por melhor roteiro. Então é um filme bem legal que fala justamente a vida aí do Glenn Holland, né? O professor Glenn Holland, que é um músico, ele é um músico de jazz e fez dinheiro e tal, só que não fez muito sucesso assim. Está casado agora e ele tem uma vida, né, para gerir, né? Ele precisa aí pagar as contas e o que ele fazia antes como músico não tá dando dinheiro, então ele resolve ser professor. De início ele vai assim com a cara feia, não dá uma aula boa, diz que odeia ensinar, mas com o passar do tempo que ele começa a ter um apego pelos alunos, que ele começa a realmente se interessar por dar aulas, ele se apaixona perdidamente por lecionar, né? Então ele continua dando aulas e vai ser um professor fantástico durante muito tempo, em uma escola só, inclusive. Ele passa mais de 20 anos dando aula. Ele deixa de lado, inclusive, os seus sonhos de músico, de fazer carreira, para dar aulas. E é um filme muito, muito impactante. Mostra várias fases da vida do professor, vários momentos que ele passa com os alunos, diferentes alunos, inclusive, as personalidades diferentes, o jeito de aprender que são diferentes, então ele vai abordar cada aluno de uma forma específica e é muito legal. No final do filme a gente tem uma surpresa bem legal, não vou contar, senão perde a graça, né? Mas é um final bem legal para um professor que merecia muito. Então, fica aí a dica, O Adorável Professor também está disponível no YouTube. Então, esses filmes que eu estou indicando para vocês estão de fácil acesso. Então, não deixe de conferir. O Adorável Professor é maravilhoso, então confira. Claro que eu não poderia deixar de comentar um filme com uma professora, né? A gente comentou aqui vários professores e agora eu não poderia deixar de falar de uma professora. E tem vários filmes também com professoras, mas eu escolhi esse porque realmente é bem impactante e você deve conhecer também, pelo menos de nome, que é Escritores da Liberdade. Ele está disponível na Netflix para você assistir. E é um filme de 2007 e tem como protagonista a Hilary Swank, que eu acho que você conhece por Menina de Ouro, né? E ela faz aqui a professora Erin Grunwald. E é bem interessante porque esse filme ele foi criado a partir de uma inspiração, né? Teve um documentário feito pela ABC News sobre essa professora e a partir desse documentário que uma jornalista fez, ela teve a ideia de criar o filme, né? E é, novamente, né, mais um filme baseado em fatos reais da professora Erin Grunwald e baseado num livro que tem, né, que eles têm, justamente contando todos os relatos. O filme justamente mostra uma professora branca indo para um bairro pobre e um bairro com várias mazelas sociais, né? E a turma que ela vai tomar conta tem gente de todos os tipos, de várias etnias, de várias religiões, então pessoas que nem se dão bem direito também, por questões também de questões sociais, questões de bairros diferentes, pessoas diferentes, então eles estão sempre brigando, os alunos estão sempre brigando entre si. E a princípio a professora não se dá bem com os alunos, porque os alunos realmente a rejeitam, justamente pelo fato dela ser branca. Eles dizem que ela é a representação dos brancos, né, da supremacia branca nos locais públicos e tal, então eles não respeitam o que ela fala, realmente não estão nem aí pelo que ela faz. Mas em um determinado momento do filme, a professora propõe um desafio de ler o livro do Diário de Anne Frank, né? Um clássico aí da Segunda Guerra Mundial. E é sensacional, eu já li esse livro. Se você não leu, leia, porque é fantástico. E os alunos começam a ler e a professora pede para dar para eles uns cadernos para que eles possam escrever também os seus pensamentos.
e depois, com o passar do tempo, eles criam uma certa intimidade ali para poder conversar, né? Eles se sentem mais abertos para conversar com a professora. Através desse diário, né, eles demonstram o que eles estão sentindo, que são muitas coisas, né? Cada um tem um modo diferente de ver o mundo e muitas coisas diferentes acontecem, experiências bem tristes, inclusive, que aconteceram com os alunos e a professora descobre através desses diários. Então é um momento bem comovente, é bem interessante essa parte do filme. E sim, eles escrevem um livro também, eles vão escrever um livro no final, justamente com todos esses relatos, né? Pedaços de relatos de cada aluno, e eles fazem esse livro, é muito interessante, a professora é muito inspiradora. Ela traz métodos também, novamente, né? Métodos diferentes, não é só aquela coisa de escrever na lousa e explicar a matéria, mas ela realmente se preocupa com os alunos, ela traz algo diferente para que eles possam se interessar pela matéria. Então é muito interessante, é um filme que vale muito a pena. Como eu disse antes, está disponível para você assistir na Netflix, então assista porque é um filme sensacional. Não deixe de conferir, né, que é o Escritores da Liberdade. Muita gente conheceu o Samuel Jackson pelo filme dos Vingadores, né? Ele fazendo ali o papel de Nick Fury, o agente ali da SHIELD, né, o diretor da SHIELD. Mas eu conheci esse ator no filme Coach Carter, Treino para a Vida, um filme de 2005 que está disponível também na Netflix. E é um filme sensacional. A gente conta com nomes também famosos, né? Não só o Samuel Jackson, mas também o Channing Tatum, nós temos também a Shanti. Então é um filme bem legal, bem anos 2000 mesmo, e que vai contar a história também baseada em fatos reais do coach Ken Carter, né? E ele vai ser treinador de basquete na escola de Richmond, né? Que ele já foi aluno dessa escola e agora ele vai ser treinador do time de basquete, que ele também já tinha jogado, trouxe vários recordes na época para o time da escola, e agora ele volta como treinador, e os seus garotos, né, que ele treina, eles são bem indisciplinados, irresponsáveis, não estão nem aí para a escola, eles vão mais para a escola justamente só para jogar basquete, ter uma chance, né, de ganhar alguma bolsa, algo do tipo. Mas quando o coach Carter chega, ele tem um pulso firme e ele vai trabalhar com esses meninos, não só a parte física, mas também a parte mental, o que é muito legal, porque realmente faz com que a gente veja que não é somente o esporte, para o coach Carter, não é só o esporte, né? Não é só o físico, mas o mental também é importante, né? O conhecimento, a saúde mental, inclusive, dos alunos é algo que ele preza muito também. Tem algumas cenas que mostra bastante isso. E é bem interessante, é um filme muito bom, traz muita inspiração, tem várias frases muito impactantes e que vale muito a pena você estar assistindo. É um filme de basquete, tecnicamente, né? Mas que dá para você assistir tranquilamente, você vai gostar, você vai se inspirar muito com a liderança do coach Carter. Os alunos, no caso os jogadores também, eles se inspiram muito no coach. Ele também tem umas formas não convencionais, quando ele tem um momento do filme que os alunos não estão indo bem na escola e ele fecha a quadra, ele diz que ninguém vai jogar enquanto não tiver notas altas. Então ele realmente se importa com o conhecimento que os alunos estão adquirindo. E no final do filme, né, eu vou contar isso, mas enfim, né, é baseado em fatos reais e mostra justamente eles conseguindo uma bolsa de estudos, né, cada aluno consegue uma bolsa para a faculdade que eles desejavam, né, conseguem para jogar basquete, inclusive, muitos deles. Então isso é bem legal, é bem interessante ver como o esporte também é importante, influencia muito na vida dos alunos. Isso me lembra muito os professores de educação física, né? Os professores também das escolinhas de futebol, né? De futsal, que são pessoas que realmente muitas das vezes motivam e inspiram os seus alunos. Então eu não poderia deixar de trazer um filme que falasse um pouquinho de esporte, né? Então confira lá na Netflix, Coach Carter, um treino para a vida, vale muito a pena.
Trazendo mais um filme de 2005, estrelado por nada mais, nada menos que Ryan Reynolds. Tem o filme Escola da Vida. É um filme que eu gosto demais, porque de todos esses professores que a gente falou até agora, esse é o que eu mais me identifico, porque é mais ou menos o que eu tento fazer na minha sala de aula. Ele realmente é meio que a minha representação, eu me identifico demais com ele. E é uma história fantástica, que conta a história do professor D'Angelo, né? O Senhor D, que os meninos, os alunos chamam ele assim. E é um professor de história. Claro, eu também faço história, então uma das coisas que eu me identifiquei. E ele é um professor bem não convencional. Enquanto na escola tem vários professores que eles são bem rígidos, aqueles professores bem realmente certinhos, aquela coisa bem formal, que muitos professores são assim até hoje, né? Ele é bem diferente. Ele anda de all-star, ele é bem despojado, bem informal. As aulas dele são bem maluquinhas. Ele traz encenações para que os alunos possam interagir, se divertir e ao mesmo tempo aprender. E eu faço isso também algumas vezes nas minhas aulas, então é por isso que eu me identifico demais com esse professor D, que ele é sensacional. E vai ter uma pequena rixa com o professor de biologia, o professor Matt, porque o professor Matt, né? O professor Matt, ele é filho de um professor de biologia também que faleceu e ele assumiu o lugar do pai. E o pai dele era fantástico, era o melhor professor de biologia que tinha na escola. Tinha sido eleito professor do ano várias vezes por muitos anos. Então era uma pessoa muito querida que inspirava muitas pessoas. E ele quer porque quer ficar no lugar do pai, né? Continuar esse legado. O que não está errado, mas o problema é que ele é muito convencional, ele é um professor bem chato, ele não inova. Então isso faz com que os alunos não gostem muito dele e gostem do professor D. E isso vai causar uma rixa, vai causar uma inveja muito grande do Matt com o professor D'Angelo. E é bem interessante isso, é bem legal ver o contraste dos dois professores, né, o formal e o informal, das áreas diferentes, né? E é bem interessante, eu gosto muito desse filme. Está disponível no YouTube para você assistir, então não perca a oportunidade. É um filme bem interessante, um final bem tocante também, então se prepare o lencinho, inclusive, porque realmente é um filme bem impactante. Então não deixe de assistir Escola da Vida, sensacional, com Ryan Reynolds. E para finalizar a nossa listinha de 7 filmes de professores inspiradores, eu não poderia deixar de falar desse professor inclusivo. É isso aí. A gente falou de alguns filmes com professores negros, professor de esporte, professor de música, uma professora, e eu não poderia deixar de falar de um professor da educação inclusiva, né, da educação especial. A minha mãe já faz um tempo que ela é professora justamente do AEE, né, que nós chamamos, que é para crianças especiais, e a gente já assistiu esse filme algumas vezes, eu gosto muito. É um filme de 2008, se não me falha a memória, e que eu gosto demais, que é O Primeiro da Classe. É um filme muito interessante que vai contar a história de Brad Cohen. Ele vai ser professor, mas antes disso, ele tem uma síndrome, né, que é a síndrome de Tourette. E quando eu assisti esse filme, eu lembrei logo de um colega meu, que quando eu estudava no ensino médio, eu tive um amigo da minha sala que ele tinha essa síndrome de Tourette, né, que é um problema que tem no cérebro e é com relação a comportamento. Então, é uma parte do cérebro que é atrofiada e é justamente essa parte de comportamento. Então, às vezes ele se comporta um pouco estranho. Ele não é diferente, assim, ele não tem problemas de retardo mental ou algo do tipo. Mas essas pessoas que têm síndrome de Tourette, eles têm uns probleminhas comportamentais. Eles têm tique nervoso, assim, de virar bastante a cabeça, às vezes de gritar sem querer. Então, são coisas, né, de comportamentos que para pessoas que não entendem acham que é maluco ou algo do tipo, quando na verdade não tem nada de maluco, eles são pessoas normais, o cérebro normal, que são inteligentes, conseguem fazer todas as atividades, mas tem esses pequenos problemas, né, esses pequenos lapsos de comportamento. Mas quando você consegue diagnosticar, quando criança, principalmente, e se faz um tratamento,
é tranquilo, ele consegue conviver normalmente e consegue também parar mais com essa questão dos tiques, né, que eles têm bastante. Então, meu colega de classe, ele tinha isso, a gente levava numa boa. A minha sala sempre foi muito inclusiva com relação a isso, então a gente sempre ajudou muito ele. E era uma pessoa sensacional, era uma pessoa muito legal, muito querida por todo mundo. E quando eu assisti esse filme com o professor Brad Cohen, eu lembrei logo desse meu amigo. E ele justamente, o professor tem os mesmos tiques que o meu amigo tinha. Principalmente de virar assim a cabeça bastante, de às vezes bater em coisas, em gritar, como eu falei, né? Então, com o passar do tempo, ele vai conseguindo controlar um pouco isso, mas nem sempre ele consegue controlar totalmente. E o Brad, ele vai se formar, ele vai ser professor e ele acaba tendo algumas dificuldades porque as escolas não querem aceitá-lo como professor, porque ele tem essa síndrome e acham que ele vai causar algum problema. Ele é professor de educação infantil e acham que ele vai ter algum problema com as crianças vão achar ele estranho. Mas depois de muito procurar, ele acha uma escola que dá uma chance para ele e ele vai ser professor dessas crianças e as crianças adoram as aulas dele. Ele também usa métodos não convencionais com as crianças, sempre tendo bastante empatia, muito carinho por elas. E é bem interessante porque as crianças levam uma boa, né? Ele explica, tem uma criança que tem um momento do filme que a criança pergunta o que é que o professor tem e ele explica da melhor maneira possível, bem didático, o que é que ele tem. As crianças entendem, gostam muito do professor e os pais, com o passar do tempo, acabam aceitando o jeito que o Brad é, né? Aceitando o seu estado, né? E acabam respeitando bastante o seu trabalho. Tanto é que no final acontece algo bem legal que eu não vou contar não. Mas esse filme também está disponível no YouTube, então a maioria dos filmes aqui estão bem disponíveis, bem de fácil acesso para você estar procurando. E eu recomendo demais esse filme, O Primeiro da Classe, vale muito a pena você assistir. É um filme muito comovente que realmente toca demais o coração e faz com que a gente reflita também no modo que estamos tratando pessoas que são diferentes da gente, né? Então é muito legal, vale muito a pena você estar conferindo. E é isso, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu quero que você deixe aí o seu like se você gostou do vídeo, compartilha com os amigos que vão gostar, tá? E deixa aqui embaixo nos comentários qual é o seu professor, a sua experiência com o professor, né? Qual foi o professor que já te inspirou na sua vida? Qual desses filmes foi o que você mais se interessou? Se você já assistiu algum deles que eu indiquei? Se tem algum professor, inclusive, da cultura pop, que talvez a gente faça até outro vídeo comentando sobre isso. Qual o professor da cultura pop que mais te inspira? Deixa aí embaixo nos comentários, vamos conversar um pouquinho a respeito disso. E nós vamos ficando por aqui com mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado. Para você que é, assim como eu, é professor, feliz Dia dos Professores, você merece todo o carinho e reconhecimento dos seus alunos. E é isso, a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!